Havia um consenso entre o setor sucroalcooleiro até o final do ano de 2016 de que a safra 2017 de cana-de-açúcar do Brasil seria, assim, inferior à do ano passado. Mas o clima recente tem mudado esse cenário. Chuvas volumosas no centro-sul do país durante todo o mês de janeiro e também agora durante a primeira quinzena de fevereiro já impactam nos cálculos de alguns analistas. A consultoria da Atagro, que é especializada no setor sucroalcooleiro aqui no país e em todo o mundo, elevou em mais de 1 milhão de toneladas a sua estimativa de moagem para a safra no mês passado, levando em consideração toda essa mudança climática positiva. Veja o que estimava o órgão no relatório anterior e os dados apresentados no mês de janeiro. Veja na coluna em verde que o órgão estimava uma safra entre 580 a 610 milhões de toneladas. Já os números de janeiro elevaram essa expectativa para 612 milhões de toneladas de cana moída no centro-sul do país. Caso esse novo número seja confirmado, aí a safra 2017-18 de cana, que entra em vigor no dia 1º de abril deste ano, será então maior do que a temporada 16-17, que foi de cerca de 606 milhões de toneladas. Resta agora saber se o clima daqui em diante vai continuar colaborando para a safra de cana no Centro-Sul. Quem fala sobre o assunto é a Nadiara Pereira. Neste ano, as expectativas para a safra de cana-de-açúcar são boas em partes do centro-sul do Brasil, porque a chuva tem se tornado bem regular em grande parte das áreas produtoras e tem garantido bons índices de umidade no solo, principalmente aqui entre Paraná, partes do Sudeste e Centro-Oeste. Apenas em Mato Grosso do Sul, algumas áreas estão em situação crítica por causa da irregularidade da chuva e o déficit hídrico. Agora, para os próximos dias, a expectativa é que a chuva diminua um pouco, principalmente em partes do Sul e do Sudeste. Teremos a formação de um bloqueio atmosférico que vai deixar as chuvas mais concentradas sobre partes do Rio Grande do Sul e também na metade norte do país. Vai continuar chovendo bem, principalmente aqui entre Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul e também interior de Goiás. Nas demais áreas produtoras de cana, a gente observa que as pancadas serão mais isoladas e alternadas com períodos maiores de tempo seco e quente. No decorrer do segundo período, entre os dias 20 e 24 agora do mês de fevereiro, a chuva continua de forma abrangente em boa parte do centro-sul, mas os maiores volumes seguem concentrados em Mato Grosso. Nos demais estados, a previsão é de baixos volumes de água, mas essa chuva ainda é suficiente para manter a umidade no solo naquelas áreas que já estão mais encharcadas. No terceiro período, a chuva vem com um pouco mais de força para as áreas produtoras de cana e, de uma forma geral, deve chover em todos os estados do centro-sul do país. Sobre as áreas produtoras aqui do estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, o volume de água deve variar de 15 a 30 milímetros, então é uma chuva que mantém a umidade no solo. Entre Paraná e Mato Grosso do Sul, o volume será um pouco menor, mas isso não deve prejudicar aquelas áreas que já estão mais úmidas. Apenas em Mato Grosso do Sul é que a situação é um pouco mais complicada, porque o solo já está mais seco no centro-oeste do estado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E enquanto a região centro-sul do país, que é responsável por 90% da produção de cana do Brasil, segue com chuvas favoráveis, o Nordeste, que representa os outros 10% restantes da produção nacional, enfrenta ainda muito déficit hídrico. De acordo com a Únida, que é a União Nordestina dos Produtores de Cana, as lavouras de cana da região já enfrentam 6 anos seguidos de seca e os canaviais estão morrendo. Para esse ano de 2017, eles estimam uma quebra de 30% na safra em relação ao ano de 2016, sendo que algumas localidades podem sofrer perdas de até 70%. A expectativa é ruim. É pior ainda para os estados do Pernambuco e também de Alagoas, que são os que têm maior déficit hídrico e também são os maiores produtores de cana da região nordeste do país. Olha, diante dessa situação, entidades ligadas ao setor nessa região do Brasil se unem para pedir ao governo medidas emergenciais para evitar que essa situação se repita nos próximos anos. Líderes estão reunidos nesta quarta-feira em Brasília para juntos elaborarem uma pauta única de reivindicação, pedindo ajuda, portanto, ao governo. Entre os assuntos que eles vão reivindicar está o pagamento do governo à subvenção da cana e também a criação de um projeto hídrico para os próximos anos, através da construção de mini barragens que retenham a água quando houver período de chuva, para que ela possa ser usada nos períodos de estiagem.